Olá, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas, todos e todas, para esse bate-papo sobre o Cantando a Doutrina. Como vocês já sabem, o Cantando a Doutrina agora está em horário novo. Sextas-feiras, as últimas sextas-feiras do mês, às 20 horas, é o nosso encontro com a música espírita. A música espírita que eleva, que acalma, que traz mensagens à luz da doutrina espírita. Eu sou Alexandre Paredes e estou agora na coordenação do Cantando a Doutrina, que foi iniciado há 15 anos e temos esse trabalho há 15 anos, foi iniciado pela Tânia e o Edênio e foi continuado pelo Silvio Sodré. E no retorno, depois da pandemia, no retorno eu fiz uma apresentação no mês de maio. E agora, para o mês de junho, no dia 24 de junho, às 20 horas, nós teremos a prata da casa, que é o Coral Elos de Luz. E aqui no nosso bate-papo de hoje, nós temos o Pedro Ramires. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Alexandre? Então, você é regente, né, do Coral Elos de Luz. Há quanto tempo você já está como regente do coral? Eu comecei em 2008 no coral e logo no primeiro semestre que eu estava, eu assumi a regência substituta. A regente era a Vilma Bittencourt e Ah, quando ela não Vilma. podia, ou um caso ou outro, eu acabava regendo, né? E quando ela saiu do coral, eu assumi a regência. E a gente tem hoje, e faz alguns anos já, além de mim, o Haroldo Oliveira também, que é regente da casa. O Pedro, você e o Haroldo Oliveira são os regentes, né? Isso, exatamente. Só de curiosidade, a Vilma Bittencourt foi do nosso Quarteto Intuição, né, do qual eu fiz parte. Que bom Legal. saber que ela era regente. E Não, ela é tem a ótima. ela é ótima, sim, ela, sempre dava umas dicas ótimas pra gente cantar. E tem uma coordenação. Quem é a coordenadora do coral? A Lucinda. A Lucinda é Lucinda, a né? coordenadora, é isso. E quanto tempo tem um coral, assim, de história? Qual é a história? Conta um pouquinho da história do coral pra gente. Beleza. O coral ele começou em julho de 2006, então está completando agora, mês que vem, 16 anos de história. E começou com um grupo pequeno, e a Vilma como regente. Como eu falei, eu entrei em 2008, né? E a gente está desde 2006 trabalhando bastante com a música coral, trazendo músicas espíritas e músicas não espíritas, mas que tenham mensagem de paz, de amor, de Deus, né? E tem sido um trabalho maravilhoso que a gente tem feito, inclusive durante a pandemia, que apresentou um grande desafio, mas a gente conseguiu fazer alguma coisa também. Essa questão, né, de música espírita e não espírita, sempre tem essas discussões, né? Mas tem muita música que fala do bem, do amor, que fala da paz, que às vezes não é exatamente espírita, né? Mas tem a mensagem à luz da doutrina, né? E Exatamente. vocês, qual é a intenção de vocês, a missão assim do coral? Vocês procuram levar a música para fora? É uma música que cura? É uma música para levar a doutrina para fora do, da, da, do meio espírita? Diz alguma coisa assim da missão de vocês. Perfeito. Primeiro, a gente entende que o trabalho do coral é um trabalho espiritual, assim como os trabalhos específicos de desobsessão, por exemplo, coisas assim. O nosso é um trabalho que a gente entende que é espiritual. Inclusive, pessoas que têm evidência, quando assistem à apresentação, identificam um grande coral atrás da gente no plano espiritual e dizem que é uma coisa lindíssima, né? A música, ela é uma linguagem universal, e ainda que a gente tenha letra e a gente canta quase sempre em português, só a questão da harmonia e da melodia já gera questões de bem-estar, tranquilidade, cura. Como é um trabalho espiritual, a gente tem uma equipe espiritual que trabalha junto, né? Então a gente entende que, por exemplo, nos nossos ensaios, são momentos em que a gente está gerando
uma energia que pode ser utilizada pela casa, e é utilizada pela casa, nos diversos trabalhos que ela executa. E nas apresentações também, a gente acredita que a gente atende não só os irmãos desencarnados, mas também os encarnados que vão para casa e assistem às nossas apresentações. Recebem um pouco de bálsamo, de tranquilidade, de alegria a partir das músicas. A gente que tem esse conhecimento da doutrina e também da possibilidade de cura que a música traz, né? A gente já teve notícias, assim, enquanto a gente canta, ou enquanto um coral canta, há muita doação de fluidos, né? Para espíritos Exatamente. que estejam doentes, ou pessoas encarnadas que estão doentes, né? Então, temos aí a música tanto utilizada como uma cura espiritual, uma desobsessão, e também a levar a mensagem da doutrina, né? Me diz, assim, mais ou menos, como é que é o repertório de vocês? O que vocês têm aí para mostrar alguma coisa para a gente, para adiantar para a gente? A gente está trabalhando agora, voltou em maio, né, os ensaios, final de abril, começo de maio. Então a gente está retomando com o repertório que a gente já tinha e acrescentando uma música nova, que a gente ainda não tinha feito, que é exatamente o Hino à Comunhão. É uma música nova que a gente, na sexta-feira, dia 24, a gente vai apresentar só um pedacinho, só o refrão, para que as pessoas aprendam a cantar também, né? Só esse pedacinho. E a gente tem, por exemplo, músicas como Aos Pés do Monte, que é uma música maravilhosa. Linda, Uma linda. música que é sua, que a gente adora demais, que é Ele. É uma Ah, que bom, vou música adorar ouvir. fantástica, é maravilhosa. E a gente tem músicas, por exemplo, como Pai Nosso, de um compositor internacional. A gente tem uma música que é super simples, mas que é belíssima, que chama Que a Luz de Cristo Brilhe. Então, são músicas que a gente tem com a mensagem da doutrina ou a mensagem de Deus, de Jesus, que trazem um pouco essa paz, essa alegria. E é importante dizer, por exemplo, quando a gente pega músicas que em algum local da letra é diferente da doutrina, a gente adapta. Porque às vezes a Ah, gente que tem músicas interessante. lindíssimas que são de igrejas evangélicas ou outras denominações e que tem uma certa diferença em termos doutrinários. E na letra isso aparece. Então a gente sempre faz uma adaptação, afinal a gente está no meio espírita, a gente traz o que é da doutrina espírita, né? Mas mantendo a mensagem, mantendo a alegria e a energia das músicas. Ah, muito bacana. Vocês atualmente estão em quantos, assim? Quantas vozes estão no grupo hoje? Hoje nós estamos com 20 vozes. E aí isso inclui eu e o Haroldo, a gente também canta, né? Quando a gente se reveza, quando um está regendo, o outro está cantando. Então somos 20 cantores. 20 cantores. Então, eu tô doido para ouvir, que vai ser muito legal. E assim, como é que vocês fizeram durante a pandemia? Eu soube que vocês precisaram, é lógico, né? Não teve mais como ensaiar juntos, mas virtualmente vocês continuaram? Isso. Na pandemia foi um desafio muito grande para todos os corais do mundo inteiro, porque o cantar, você joga É. saliva mais longe do que simplesmente falar, né? Então era mais perigoso ainda. Aquela questão, por exemplo, de 1,5 metros não funcionava, a gente tinha que ter um espaço bem maior e as pessoas estavam inseguras, naturalmente. E a Uhum. gente, assim como outros corais, a gente começou a trabalhar de forma virtual. E o que, que a gente começou a fazer? A gente fez ensaios por naipes, depois, se você quiser, eu explico um pouquinho os naipes, né? Mas a Uhum. gente começou a fazer ensaio por naipe e a gente não pode cantar todo mundo junto porque você tem delay entre uma voz e outra por causa da internet, né, por exemplo. Então Uhum. ia ficar estranho. O que, que a gente fazia? A gente tinha o playback da música e aí cada cantor na sua casa ligava o playback e cantava a sua voz. E aí ao final os regentes faziam algumas observações de correções do que precisa, elogiando as passagens que estão muito bem desenvolvidas. E foi uma experiência muito legal e como se fosse um efeito colateral positivo, que a gente não imaginava, porque quando a gente canta em coral, a gente está cantando, várias pessoas estão cantando junto. Então é comum que quem entrou há pouco tempo tenha uma certa insegurança e vai um pouquinho na aba dos amigos.
dos colegas Ele de fica ali naipe. escondidinho, né? Isso, canta baixinho, essas coisas assim. É. No ensaio virtual, isso não é possível. Então a gente viu um desenvolvimento incrível em alguns cantores que estavam há pouco tempo no coral, ou há um certo tempo, e que melhoraram muito a sua performance a partir desses ensaios individuais. Antes a gente até brincava nos ensaios presenciais, como isso era uma forma tipo de medo, né? De falar assim, ah, gente, eu vou pegar alguém para cantar sozinho. Como se fosse uma, ó, cuidado, né? E no ensaio virtual a gente teve que fazer isso. Algumas pessoas não se adaptaram e, portanto, não acompanharam os ensaios, mas quem conseguiu se adaptar foi incrível. E uma outra coisa positiva nos ensaios virtuais é que a gente conseguiu ter a participação de pessoas de outros estados, outras cidades. Né? Coralistas que já Sim. cantaram com a gente, que se mudaram, ou outros coralistas que gostam de coral, cantam em seus corais espíritas na sua cidade, e também resolveu participar com a gente. Foi muito lindo o trabalho. É muito interessante, né, que em todo desafio tá do lado uma oportunidade, né? Exatamente. Todo momento de dificuldade, ela traz uma oportunidade. E foi o que aconteceu também comigo, com reunião de estudos, né? A gente Uhum. abriu no online e a gente pôde ver pessoas até de fora do Brasil participando das reuniões com a gente. Então, é uma coisa muito interessante abrir, né, as portas do coral para mais pessoas. E Exato. você falou dos naipes, né, que são barítono, meso. Dá uma explicação aí, quem são esses naipes para a gente? Perfeito. A gente tem uma classificação das vozes que é a seguinte: no caso das vozes femininas, a gente tem uma classificação de contralto, que é a voz grave, mesocontralto, que é a voz média, e soprano, que é a voz aguda. O meso também pode ser meso-soprano, inclusive. E a gente em coral, a gente não trabalha muito com a voz média, a gente sempre trabalha com dois naipes. Então, no caso das mulheres, a gente tem sopranos e contraltos. No Uhum. caso das vozes masculinas, a gente tem os baixos com a voz grave, os barítonos com a voz média e os tenores com a voz aguda. Como eu falei, no coral a gente não trabalha com a voz média, então a gente tem tenores e baixos. Então são Uhum. esses 4 naipes que são os naipes básicos de qualquer coral que trabalhe com 4 vozes, né? Às vezes você pode ter coral só de voz feminina, só de voz masculina, mas quando a gente fala de corais adultos, normalmente trabalha-se com 4 naipes. E eu li alguma coisa que vocês fazem apresentações, né, com um grande coro de Brasília, não é Isso, verdade? E aí junta isso. os naipes todos no grande coro e faz a mesma música, não é isso? Isso, é uma coisa linda, maravilhosa de assistir e de participar também. Você imagina um grande coro com 200, 250 vozes. Então, um Nossa. naipe nosso, por exemplo, de tenor, que a gente tem 2 tenores, de repente ali tem 15, 20, 30 tenores. Nossa. E é o mesmo com os demais naipes, né? Então é uma coisa, um trabalho maravilhoso que a gente faz uma. A gente congrega os corais, né? É uma forma de manter a amizade e de desenvolver o trabalho. E a gente faz normalmente isso na cantata, que acontece no final do ano, cantata de Natal. E normalmente no meio do ano, em junho mais ou menos, tem um encontro de coros espíritas. E a gente costuma fazer Uhum. isso com uma música só no final. Então, uma música, cada coral apresenta suas músicas e no final todo mundo canta uma música. A cantata de Natal, a gente costuma fazer com todo mundo cantando as mesmas músicas, mas a gente também já fez com alguns corais cantando as suas músicas e depois todo mundo junto cantando 2, 3 músicas. É um trabalho belíssimo e eu recomendo a todo mundo que tiver a oportunidade de assistir, que é muito lindo. Eu já tive a oportunidade de cantar uma música com o grande coro num congresso espírita de 2018, acho. E foi muito Isso, lindo, realmente é algo de arrepiar mesmo, porque quando junta, né, é uma forma exato. até de unir as pessoas, né? A música ela é uma Com forma certeza. de criar uma união dos grupos, das pessoas, né? E me fala aí, as pessoas que estiverem interessadas em participar aí do coral, como é que eles fazem? Eles entram em contato aí com quem? A gente tem na casa alguns banners que estão, acho que são 2 banners
para convidar cantores, e a gente também está convidando regentes. Quem quiser, tiver alguma experiência e quiser trabalhar como regente do coral também. Então, nesses banners, você tem um QR Code que a pessoa pode acessar pelo seu celular, e aí vai acessar um formulário que ela preenche, e esse formulário vai para a Lucinda, que é a nossa coordenadora, que entra em contato com a pessoa. E também tem o link. Esse link, inclusive, está disponível no site da casa. Então, quem precisar, quem quiser, se for pessoalmente lá na comunhão, pode usar esses QR Codes que tem nos banners, ou então entrar no site da casa e procurar ali e achar. E se não achar de nenhum dos jeitos, pode falar direto com a Lucinda também, que daí ela passa o caminho das pedras para acessar esses formulários. Tá joia. E antes de pedir para todo mundo ir assistir vocês lá no Cantando a Doutrina, eu queria, se você tem algum momento assim na memória de alguma apresentação que tenha ficado na memória, alguma coisa legal assim que você possa relatar aí para a gente, contar aí para nós. A gente teve alguns momentos memoráveis. Nos momentos de grande coro, normalmente são momentos muito especiais e que tocam muito o coração da gente. A gente já teve aí do oposto, a gente tinha uma apresentação marcada num local, a gente chegou nesse local, ia ter uma reunião, alguma coisa assim, acabou que não tinha nada, não tinha ninguém, e a gente falou, bom, a espiritualidade nunca trabalha de maneira atabalhoada, né? Se a gente veio, é porque a gente precisa cantar, porque precisa ter a energia aqui nesse espaço. Então a gente fez uma apresentação para ninguém, que na verdade era para os amigos espirituais que com certeza estavam acompanhando. A gente já teve apresentações que a gente fez em hospitais, em asilos, que a gente vê como as pessoas se emocionam. Isso sempre é muito importante para a gente. E a gente também já fez apresentação em casas espíritas bem pequenininhas e que a gente sentiu uma energia incrível. Com certeza, nosso mentor estava junto e a espiritualidade que trabalha, a gente conseguiu sentir muito a presença. Então, são momentos muito emocionantes. Às vezes, até da gente chegar a chorar de emoção. Às vezes, tem cantor que chora durante a apresentação. Eu confesso que eu já chorei também como regente. Mas aí as pessoas não veem, né? Eu tô de costas, então as pessoas não veem. Mas o cantor, às vezes, se emociona muito com a música. Ou por uma situação que ele está passando na vida, ou por alguma outra questão que aquela música toca ele, né? Então a gente tem vários momentos emocionantes na nossa história. Que história linda. E eu tenho certeza que é assim mesmo, porque eu já vivenciei isso também. E é curioso você ter falado, né, de grupos pequenos. Às vezes a gente vai em grupos pequenos, realmente, e a gente sente um grupo enorme no plano espiritual. Exatamente. Então, realmente, trabalhar com coral deve ser uma coisa muito linda, porque você está envolvendo a energia de todo mundo ali, né, envolvido naquela música. Então, eu estou ansioso para ouvir vocês. A gente vai agradecendo aí o Pedro, né, pelo nosso bate-papo de hoje, agradecer ao coral e pedir muito para que vocês que estão nos assistindo possam ir lá na comunhão no dia 24 de junho, última sexta-feira aqui de junho, às 20 horas. Nós estaremos lá aguardando vocês e teremos essa atração maravilhosa que vai ser o coral Elos de Luz, tá bom? Desejamos a todos muita paz e que compareçam nesse grande evento, que é um evento não apenas focado na arte, mas na arte que cura, na arte que eleva, na arte que ilumina. Tá bom? Muita paz para todos.